Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a planilha de índice de entradas e saídas digitais analógicas, que basicamente é a planilha do vídeo anterior que eu mostrei para vocês, né? Que ele altera conforme a seleção do painel e a remota. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um Excel novo, botão direito, aí eu venho aqui, ó, Excel, pronto, abri o Excel aqui. Aí o que que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou criar uma tabela aqui na planilha 1. Então essa tabela que eu vou criar, eu vou chamar ela de painel, aqui o título da coluna. A segunda vai ser remota. Aqui eu vou colocar uma espécie de filtro aqui, depois vocês vão entender por quê. Tipo de I/O, vamos pôr aqui. E aqui a gente vai pôr descrição. E aqui a gente vai pôr se está disponível. Vamos pôr assim, aí o ocupado, vamos pôr até uma pergunta aqui, ó. Pronto. Vou deixar dessa forma aqui, deixar aqui, pronto. Quando a gente for falar do painel, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai falar painel E00, remota, opa, remota 1. O tipo de I/O a gente pode pôr DI. O filtro a gente vai pôr um sinal de igual e vai pôr aqui. A descrição a gente pode pôr, por exemplo, feedback. Feedback. E aqui, se o I/O está ocupado, a gente vai colocar uma lógica C aqui. Então, a gente vai pôr aqui igual C. Aí a gente vai falar que, opa, igual a C, abre parênteses. A gente faz o teste lógico. Se descrição for igual a reserva, então, ponto e vírgula, o valor vai ser disponível. Caso contrário, vai ser ocupado. E aí fecha o parênteses, vai ficar dessa forma. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tabela. Então a gente seleciona todo mundo, inserir, tabela. Aqui vai falar que minha tabela tem cabeçalhos e dou um OK. Pronto, agora eu vou criar uma tabela. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, vou dar um OK aqui. Vou selecionar mais algumas vezes aqui, ó. Deixa eu ver quantos IOs tem. Aqui tem 12. Eu vou pôr mais 4 vezes. Pronto. E agora, esses sinais finais eu vou pôr como reserva aqui. Opa. Reserva, 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 reserva. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente esses IOs, vou colar aqui, só que aqui vai ser DO agora. Ó, DO, vai ser todo mundo DO, e aqui eu vou chamar de acionamento. Então, eu vou pôr acionamento até aqui. Pronto. E agora, eu vou pegar mais esse, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui de AI. Opa, não é aqui não, é aqui. AI. E aqui eu vou chamar de monitoramento. E aqui, ó, vou copiar mais 7 vezes. Pronto. E aqui eu vou deixar um reserva e um reserva. E aqui eu vou copiar mais uma vez. Opa, vou colar aqui, ó. Opa, não foi? Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou chamar de AO. E aqui eu vou pôr todo mundo como reserva, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui vai ser a remota 2. E aí eu vou dar um Ctrl C, ó, vou colar todo mundo aqui, ó. E aqui vai ser todo mundo reserva, ó, só para a gente exemplificar. Pronto. Vamos pôr todo mundo como reserva, que é a remota 2. E agora a gente vai pegar esse remota 1 aqui, ó. Vai dar um Ctrl C e vai colar aqui. E a gente vai chamar que esse painel é a remota 1, mas é do painel E01. E a gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V, ó. Então a gente está fazendo uma planilha aqui, ó, basicamente. Pronto. E aí o que que eu vou fazer? Só para a gente
mudar um pouco os valores. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou excluir algumas linhas aqui, só para exemplificar. Aqui eu vou excluir mais algumas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou excluir mais aqui. Pronto, vou deixar dessa forma. Aqui na reserva já está. Reserva eu vou pôr só um sinal aqui. E aqui eu vou pôr referência, por exemplo. Ó. Opa, referência de velocidade. Só para a gente exemplificar aqui. Pronto. Então, basicamente, o primeiro passo é você ter uma tabela nesse formato aqui. Vocês podem ter uma tabela padrão de vocês, mas aqui é só um exemplo. E aí, por eu transformar isso aqui de fato em tabela, né? Porque se eu coloco só os valores no preencho nada, isso aqui não é uma tabela, né? São só um monte de textos incluídos em células. Então, por isso que eu fiz a tabela, né? Quando eu clico aqui, você tem o design da tabela. Você pode até alterar o design aqui, por exemplo. Deixar nesse formato. O segundo passo, você vai criar uma planilha nova e aqui você vai criar o que a gente chama de tabela dinâmica. Então você vai clicar em inserir, vem aqui em tabela dinâmica e aqui na tabela dinâmica você vai selecionar qual que é a fonte de informações que você quer buscar. Então você quer buscar da tabela 1, que é o nome daquela tabela do Excel que ele criou. Vocês repararam aqui, ó, que aqui está o nome da tabela, ó, tabela 1. Então, a gente vai manter esse nome. Então vem aqui, ó, inserir, tabela dinâmica e aqui vamos pegar aqui, ó, tabela 1 e vamos dar um OK. A partir do momento que você faz isso, você consegue buscar os campos da tabela dinâmica. Então, eu quero buscar, por exemplo, para filtro, painel e remota. Primeira coisa que eu quero é fazer isso. E depois, na parte das linhas, eu quero o tipo de I/O, por exemplo. Então, o tipo de I/O eu consigo buscar. E aí, o que a gente pode fazer, ó, na verdade, eu vou até fazer melhor. Na parte do filtro, eu vou deixar aqui. E aqui no tipo de I/O, eu vou contabilizar quantos I/Os tem no total. Tá vendo aqui, ó, que ele contabiliza? No caso, ele está contabilizando todo mundo. E é por isso que é importante ter os filtros, tá? Então, eu vou deixar dessa forma e eu vou fechar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa tabela, vem aqui, cadê? Análise de tabela dinâmica, inserir segmento de dados. Inserir segmento de dados, eu vou colocar painel e remota, porque aí são os botões que eu consigo selecionar. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, e aí eu consigo, ó, que eu consigo fazer, tá vendo? Eu consigo selecionar, tá vendo? Aqui no caso da remota 2 eu não tenho, né? Por isso que ele não está deixando de selecionar. E aí, o que que eu vou fazer? Como eu tenho o E01, só que eu não tenho a remota 2, existe uma função aqui que eu consigo ocultar os valores. Então, se eu clicar com o botão direito, vem aqui em configurações da segmentação de dados e eu consigo, ó, ocultar itens sem dados. Porque aí, quando eu seleciono o E01, aqui ele não vai selecionar nada. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o painel. Botão direito, configurações da segmentação de dados, vou ocultar itens sem dados. Então agora, ó, tá assim já. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que visualizar quais são os I/Os reservas. Para fazer isso, eu vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica, busco a tabela 1 e vou dar um OK. E agora eu vou ter que selecionar quais são as informações que eu quero. Então no filtro eu vou colocar painel e remota, coloquei aqui. E agora na parte de linhas, eu coloco, na verdade, na parte de filtros, vou por aqui, e aqui eu ponho se o I/O está ocupado, ó, peraí, o I/O está ocupado na linhas, na verdade, aqui, ó. Então eu consigo ver se na parte dos I/Os está ocupado. E aqui, ó, eu posso pôr a contagem aqui, tá vendo? Então eu consigo ver se está disponível esses I/Os ou se estão ocupados, tá? Então se a gente for dar um exemplo aqui, ó, vou até exemplificar aqui, e no tipo de I/O eu vou colocar aqui também, que aí vocês já vão entender por que que eu estou fazendo isso. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. E aqui, ó, eu vou deixar sempre filtrado um padrão. Então aqui eu vou deixar aí sempre filtrado. Esse geral aqui eu posso ignorar, não precisa nem me preocupar. Ou eu posso fazer até o seguinte, ó. Deixa eu ver uma coisa se eu consigo tirar isso aqui. Vou ver campo. Ele está pedindo para deixar. Então eu vou deixar, não tem problema nenhum. Contagem dos IOs ocupados. Não tem problema não, tá. Fechar aqui. E aí eu vou copiar isso aqui. Pronto.
Copiei mais 3 vezes, só que aqui eu vou alterar para O, aqui eu vou alterar para, opa, cadê? DI e por último aqui DO. E aí o que acontece? Quando eu mudo as informações aqui, aqui não está mudando. Por quê? Porque eu preciso alterar uma configuração. Então eu venho aqui, seleciono o painel, segmentação, conexões com relatórios e aqui eu tenho que selecionar todas as tabelas dinâmicas. Deixa eu ver só se eu clicando aqui, se ele já coloca também. Ah, tem que colocar aqui também. Pronto. Então, conforme eu vou alterando aqui, ó, vocês vão ver que vai alterando aqui, tá vendo? Tá. Aí feito isso, é só eu criar a tabela dinâmica. Então, eu vou fazer o seguinte, quer dizer, a tabela dinâmica não, o gráfico. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma planilha nova. Aqui eu vou selecionar inserir, vou vir aqui em formas, vou buscar o retângulo aqui, ó, e aí eu vou colocar daqui até aqui, ó, só para a gente exemplificar. E aqui eu vou pôr essa cor aqui, uma cor um azul um pouquinho mais claro. Eu posso pôr um verde também, mas acho que vou deixar um azul que fica melhor. Vou deixar assim por enquanto. E aí, agora é muito simples o que eu tenho que fazer. É só eu selecionar aqui, ó, a tabela aqui, ó. Posso selecionar só o primeiro, venho aqui em inserir, gráficos, colunas, olha só, que já aparece, tá vendo? E aí se eu vir aqui em design, eu posso colocar um outro design, ó, tá vendo? Vou pôr esse design aqui para ficar melhor. Então esse design vai ficar dessa forma. Aí eu venho aqui, ó, clico com o botão direito em cima do botão e ocultar botões só, tá vendo? Ocultar botões, ocultar botões. Então agora, e aqui eu posso alterar o título, ó, total de IOs. Então conforme eu altero aqui, ó, vocês vão ver que vai mudar aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho uma visão geral das quantidades totais de IOs, independente se está sendo usado ou não. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, vou dar um Ctrl X, venho aqui, ó, posso dar um Ctrl V e posso deixar aqui, ó, peraí, opa, vou deixar aqui, ó, por exemplo. E aí, para fazer a mesma coisa, ó, é só eu selecionar a parte do disponíveis, inserir, gráfico, posso pegar um gráfico de pizza, e aqui, ó, ele vai deixar como aí, e aqui é só eu ocultar os botões, ó. Ocultar botões, ocultar botões, ocultar botões e ocupar botões. E aqui, ó, eu posso alterar o designer, eu posso pôr esse designer aqui, ó, por exemplo, e aqui, ó, botão direito, formatar rótulos de dados, eu posso vir aqui, ó, colocar como sendo valor, e aqui eu posso pôr uma nova linha aqui para falar a quantidade e qual que é a porcentagem. Então, basicamente é fazer isso. E aí, ó, é só eu dar um Ctrl X, venho aqui, ó, dou um Ctrl V e aqui ele fica aparecendo aqui, ó, tá vendo? E aí, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa para as entradas, para os outros campos. Então, venho aqui, ó, inserir, gráfico de pizza. Opa, será que foi? É, gráfico de pizza. Deixo aqui. Aí eu venho aqui em designer, coloco dessa forma, oculto os botões. Pronto. E aqui, ó, venho aqui no texto, formatar rótulo de dados, coloco o valor e aqui no separador posso pôr nova linha, ó. E aí eu posso deixar dessa forma. Na DI eu posso fazer a mesma coisa, ó, inserir, gráfico de pizza, coloco aqui, venho aqui em designer, coloco assim, e aí aqui eu posso só ocultar os botões, ó. Ocultar botões, venho aqui, ó, seleciono formatar rótulo de dados, coloco o valor, venho aqui em separador, ó, nova linha e deixa dessa forma. Vou dar um Ctrl X, venho aqui na planilha, ó, dou um Ctrl V e movo para cá, ó. Que eu posso deixar, deixa eu ver. Vou deixar aqui, ó, deixa eu ver pode ser aqui, ó, vamos deixar assim, ó, por enquanto. Opa, vou deixar aí primeiro, depois a O, depois a DI, e por último, venho aqui na planilha, venho aqui nas DOs, inserir gráfico de pizza,
jogo para cá, coloco no designer, vou deixar esse aqui, e aqui eu vou ocultar os botões, ó. E aqui eu faço a mesma coisa, botão direito, formatar rótulo de dados, venho aqui em valor e separador, coloco nova linha, e aí ele fica dessa forma. E aí eu vou dar um Ctrl X, venho aqui na planilha e coloco aqui. E aí, só para deixar um pouco mais um pouco alinhado, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Seleciono todo mundo, venho aqui em formas e aqui, ó, alinhamento, eu posso pôr alinhar na parte superior, que aí já todo mundo fica na mesma altura. Aqui a mesma coisa, botão direito, quer dizer, seleciono os dois, venho aqui, ó, alinhamento, alinhar na parte superior e agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero alinhar na parte da esquerda. Seleciono os dois, alinhar, alinhamento à esquerda. Aqui vai fazer assim. E aqui, ó, seleciono os dois, formato, alinhar à esquerda. Pronto. Vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? E aqui, ó, eu posso colocar uma inserir, cadê? Inserir, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, caixa de texto. Posso inserir aqui, ó. Posso pôr índice de IOs. E aqui, ó, posso colocar um Arial. E aqui eu posso pôr um negrito aqui, ó. E aqui eu posso pôr centralizado, tá vendo? Pronto. Aí fica dessa forma. E aí para finalizar, o que que eu faço? Eu venho aqui na planilha, venho aqui nos meus botões, Ctrl X, e venho aqui, ó, Ctrl V, e aqui, ó, no painel, eu posso deixar mais para cá, ó. Opa, pronto. Deixa eu pôr mais para cá. Aí para formatar, só para ficar melhor, deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, consigo. Posso pôr uma largura 344 para ficar todo mundo na mesma altura. E aqui, ó, eu posso pôr o alinhamento à esquerda, ó, só para ficar na mesma altura. Aqui eu posso jogar um pouquinho mais para baixo. E aí, o que que acontece? Quando eu for alterar aqui, ó, vocês vão reparar, ó, que ele altera aqui, ó. No caso, a remota 2 está tudo como reserva. Mas vamos supor que a remota 2 não seja tudo reserva. O que que eu vou fazer, ó? Remota 2. Vem aqui na planilha 1, ó. Opa, remota 2 não, desculpa pessoal, é E00 remota 2, isso. Eu vou vir aqui na E00 remota 2. Se eu pegar aqui, ó, as AOs, tá tudo como reserva. Eu vou pôr alguns IOs aqui só para a gente ver eles alterando aqui, ó. Você vai reparar aqui que ele não alterou. Por quê? Porque a gente tem que vir em dados e atualizar tudo, ó. Tá vendo? Então agora eu tenho 4. Se você ver aqui, ó, tenho 4 aqui usando. E aí, se eu vier aqui, por exemplo, ó, na, na DI da remota 2, ó, é a mesma coisa, ó. Vou pôr uns 4 aqui, ó. Vem aqui, atualizar tudo. E aqui ele altera, tá vendo? E aí, pessoal, só para ficar um pouquinho melhor essa tabela aqui, se você quiser passar para alguém essa tabela, o que que você faz? Seleciona primeiro o botão, o primeiro botão, vem aqui em configurações não, configurações de segmentação não, desculpa. Botão direito, tamanhos, propriedades. Deixa eu só localizar aqui a propriedade. Ah, achei aqui. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai selecionar o primeiro e vai desmarcar o bloqueado. Aí você vem aqui no segundo e vai desmarcar o bloqueado. Pronto. Por que que eu fiz isso? Porque eu posso agora bloquear minha planilha. Só essa planilha. Então vem aqui na parte proteger planilha e aí você escolhe se você quiser por senha, tá? Ah, o detalhe, se você por senha, quando você tiver que desbloquear a planilha, você tem que lembrar da senha, porque senão depois você não vai conseguir desbloquear. Então eu vou dar um OK. Pronto, a planilha está protegida. Tá vendo que eu não consigo fazer nada? Só que eu ainda consigo alterar os botões. Por quê? Porque eu desativei aquele bloqueado. Por isso que eu consigo alterar, tá vendo? Então, basicamente, pessoal, é assim que funciona a parte dos IOs.
Então, lembrando do vídeo anterior, se você tiver vários painéis com várias remotas, você consegue criar uma única planilha que você consegue fazer uma tabela dinâmica, que aí você consegue visualizar todos os IOs para ver quantos tem reserva, se você quiser usar algum ponto depois, se você quiser atualizar só, vamos dizer assim, o banco de dados, né, que na verdade essa planilha serve como se fosse um banco de dados que você consegue visualizar todos os seus pontos. Então aqui é uma aplicação bem simples até para você fazer um dashboard, tá, pessoal? Aqui é um exemplo prático aqui, tá ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aí. Quaisquer dúvidas, sugestões, deixe comentar no meu vídeo e até a próxima. Obrigado.